O objetivo da tshuvá é chegar e obter a kapará. Kapará significa expiação. Yom Kippur, o dia da expiação. E kapará não é apenas perdão, mas expiação significa expiar, limpar, purgar aquilo de mal que foi absorvido na própria alma da pessoa, através dos pecados, no seu próprio ser, ou aquilo de mal que a pessoa produziu no mundo e foi absorvido aqui no plano terrestre, através das suas ações negativas. Então isso significa obter kapará, não somente obter perdão, ou seja, o objetivo da tshuvá, em termos mais elevados, ou segundo descrito nos livros místicos, a tshuvá tem como finalidade, como objetivo, levar a pessoa a um plano tal, no qual ela obtenha expiação. Isso significa não só que ela obtenha perdão pelos seus pecados e não seja punida, não seja castigada. Esse é o sentido básico, literal, mas na verdade a tshuvá visa até muito mais do que isso. Ela visa uma expiação da alma e também uma retificação espiritual de tudo que a pessoa produziu, tanto de negativo, tanto para si própria, como também no mundo ao seu redor. Portanto, o verdadeiro conceito de kapará, de expiação, que é um resultado decorrente da tshuvá, e o objetivo maior da tshuvá é conduzir a kapará, levar a pessoa a esse nível onde ela obtenha uma kapará, uma expiação. Como nós falamos, essa expiação significa não apenas não ser castigada e punida pelas ações ruins do passado, mais do que isso, conseguir expiação, conseguir lavar sua alma, conseguir limpar a sua alma de todos os pecados cometidos, de todas as falhas que talvez impregnaram a sua espiritualidade com elementos negativos e retirar da sua alma qualquer mancha, qualquer resíduo, qualquer cicatriz que possa ter sido causada pelo pecado. E mais do que isso, nos explica o Rebbe o objetivo maior da kapará, da expiação, que ela é resultante da tshuvá, ela é derivada da tshuvá. Quando a pessoa consegue não apenas retirar a sujeira impregnada na sua alma através do seu pecado, etc., e consegue limpar a sua alma não deixando marcas do pecado, mais do que isso, como nós falamos, o objetivo ideal da kapará, da expiação, é que não só que não sobrem marcas do pecado, do negativo, mas que a pessoa consiga até transformar e converter as coisas negativas que ela fez em algo positivo, através da tshuvá intensa, feita através de amor, como nós já falamos, que isso consegue não só limpar, mas consegue até converter e reverter as ações negativas, conduzindo elas para um plano positivo, que elas sejam, que elas adicionem, agreguem valor até na espiritualidade da pessoa, quer dizer, algo surpreendente, aquilo que era até então algo comprometedor, era algo que deixava a alma, por assim dizer, suja, impregnada de impureza, isso se converte em elementos que agregam valor espiritual, elementos positivos. Né? Então esse é o objetivo maior da kapará, da expiação da alma a ser obtido através da tshuvá. E como isso se consegue? Como já falamos várias vezes, uma vez que esse poder da tshuvá é derivado de um nível espiritual transcendental muito alto, muito sagrado, que naquele nível os pecados não afetam, os pecados não chegam. É aquele nível que está ainda acima da vontade que determinou que isso é mitzvah e que isso é pecado. Um nível transcendental ligado à essência de Deus. E esse nível o Baal Teshuvah, o penitente, atinge e se conecta através da sua teshuvah. O Rebbe nos diz, nós pedimos a Deus, o penitente, o Baal Teshuvah, todos nós pedimos a Deus, não apenas que Ele perdoe os nossos pecados. No fundo, no íntimo, e a gente já comentou de leve isso numa outra ocasião, na verdade, nós pedimos a Deus que se revele e se manifeste aquilo que era a sua intenção original. Por que uma pessoa caiu em pecado?
Por que uma pessoa chegou nessa situação? Ou seja, nós assumimos plena responsabilidade dos nossos atos. E nós estamos conscientes de que Deus nos deu livre-arbítrio. E, portanto, a pessoa tinha a escolha de optar se vai fazer isso, decidir se vai optar pelo bem ou Deus nos livre pelo mal, pelo contrário. Então a gente não se isenta disso, a gente não se isenta da responsabilidade. Nós sabemos, estamos conscientes que nós somos e fomos responsáveis pelas más escolhas, pelos pecados cometidos. Mas no fundo nós sabemos também, Deus é onisciente, assim como Ele é onipresente, e Ele já sabe de tudo, e já sabia de tudo de antemão também, apenas que Ele não interferiu no nosso livre-arbítrio, mas já que Ele é todo poderoso, Ele poderia ter interferido, poderia ter causado circunstâncias tais que não viabilizassem o nosso pecado, ou nossas transgressões, ou a realização do mal, mas Ele não interferiu. E por que Ele não interferiu? Como nós explicamos, porque no final das contas existe uma intenção divina muito sutil, e muito profunda, e muito elevada por trás disso, que no fundo Deus esperava que a gente fizesse tchuvá. Ele não interferiu, como assim, por assim dizer, nos deixou pecar, não interferiu no livre-arbítrio, até mesmo nas circunstâncias colaterais, etc. E porque Ele permitiu, às vezes até facilitou o pecado. Então, no fundo, nós temos consciência que isso ocorreu porque Deus queria nos colocar nessa grandeza espiritual que somente o Baal Teshuvah atinge. É claro que isso tudo são conclusões a posteriori, uma pessoa não deve refletir nisso, sabe o que? Eu vou fazer as coisas negativas para depois resgatar e ser um Baal Teshuvah, não. Ela vai acabar não fazendo Teshuvah e não vai chegar a isso, mas a posteriori o Baal Teshuvah, na hora que ele se arrepende, volta a Deus, etc., então ele deve saber. Mas não só que o Baal Teshuvah sabe que tudo isso, no final das contas, era para o bem, era para colocá-lo numa categoria espiritual ainda mais elevada, que nem os tzadikim completos têm acesso a ela, somente o penitente e somente o Baal Teshuvah. Mas ele pede a Deus que isso fique patente e evidente. Não só que a gente saiba disso, que escutamos isso numa aula, ou aprendemos isso nos livros, mas a gente pede a Deus, não só como penitentes, não só que Ele perdoe nossos pecados, mas mais do que isso, que fique revelada e evidente, fique explícita no mundo a intenção divina mais profunda por trás de todos esses acontecimentos, até dos acontecimentos negativos, dos pecados cometidos, que na verdade tudo isso era com o intuito de levar a cada um de nós a esse nível superior que se atinge somente através da teshuvah. Isso que nós pedimos a Deus, que se revele e de forma evidente essa intenção divina profunda, e como isso vai se revelar e se manifestar quando a gente perceber que até mesmo os pecados se transformaram em atos meritórios e mitzvot, e eles se tornaram uma mola propulsora para incentivar a pessoa a fazer as coisas boas de uma forma ainda mais intensa, mais poderosa. Isso que nós pedimos a Deus, que isso fique revelado e manifestado. Assim também o Rebbe explica nas nossas orações, por exemplo, na liturgia de Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós dizemos que existem algumas coisas que têm o poder de anular maus decretos que incidam, Deus nos livre, sobre a pessoa, o tshuvah, o tefilá, o tzedakah, ma'avirim et ro'a gzeirah. A tshuvah, a tefilá, a oração, e a tzedakah, a prática de bondade, de caridade, essas coisas têm o poder de reverter, mesmo que eventualmente, por um motivo ou por outro, já tenha sido decretado algo de ruim, de mal sobre a pessoa, talvez porque a pessoa mereça passar por isso, ou o que for, mas essas atuações espirituais, teshuvah, tefilá, tzedakah, têm o poder de reverter. E o Rebbe explica especificamente no caso da teshuvah, por que a teshuvah tem esse poder de rasgar os decretos ruins, de cancelar e anular até aquilo. Se esses decretos surgiram é porque já houve uma deliberação e existe uma fundamentação, tem uma razão de ser. Por que isso está sendo feito? Ou por que esse decreto foi lançado sobre a pessoa? Mas se fala que a teshuvah tem o poder de anular um decreto que já foi determinado, já foi decretado. Mesmo depois que já foi selado, mesmo depois que já foi determinado, por que a teshuvah tem o poder de anular isso?
Rebbe explica porque, de fato, como nós vimos, a tshuva é algo que transforma o indivíduo de tal maneira na sua conduta, na sua ação, na sua atuação. Então, com isso, se transforma, é uma outra essência, uma outra pessoa. Por isso se diz que aqui, já que é um outro homem, uma outra pessoa, aquele decreto que havia incidia sobre aquela pessoa o pecador, não é? Ou aquele que fez o mal. Mas agora essa pessoa aqui, nesse instante, nesse estado de espírito, nessa situação, é outra pessoa completamente. A sua vontade é diferente, seu prazer é outro, está em outras coisas, a sua mentalidade, seu intelecto está pensando de forma diferente, suas emoções e sentimentos estão voltados, é uma outra pessoa. Então não é justo, não corresponde que aquele decreto que incidia sobre a pessoa ruim ou que fez o mal, que isso recaia sobre esse indivíduo agora, que esse indivíduo agora literalmente é uma outra pessoa, né, que mexeu com a sua própria essência. Então se fala que esse decreto ruim, na verdade, jamais incidiu sobre ele, e a tshuva manifesta e revela isso. Por isso, assim como se fala também nos textos talmúdicos, se explica que até a mudança de um nome judaico pode mudar o mazal, a sorte e o destino da pessoa, como nós vemos até o primeiro casal judaico, Avram e Sará. Avraham se chamava Avram, Sará, Sarai, eles eram estéreis, depois que Deus mudou o nome, eles conceberam, né? Sará engravidou, mas aqui se fala que a tshuva é até mais do que a mudança de um nome, que quando muda o nome, muda o mazal, muda o acesso, a sorte, o destino, a fortuna da pessoa. Mas aqui, quando a pessoa muda os seus próprios atos, não só muda o nome, mas ela muda a sua forma de ser, a sua razão de ser. Então, por isso o Rebbe fala, isso anula os decretos, porque simplesmente redireciona. Se fala que essa pessoa não merece que esses decretos incidam sobre ela, porque ela não é mais a mesma pessoa que cometeu aqueles atos ruins que eventualmente geraram esses decretos.